podem se assentar, fique à vontade. Convido você que está com a sua Bíblia, abrindo o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. E o versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e puseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor para as nossas vidas na noite de hoje é Cristo, o sacrifício substitutivo. O ato de substituir é você colocar-se ou colocar algo no lugar. Certo, irmãos? Amém? Amém. Então, desde já podemos entender que Cristo, ele foi posto no lugar de alguém. Quando nós caminhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos na Epístola de Romanos e nós vamos ver uma dedicação de Paulo para falar acerca do pecado e da reconciliação por intermédio de Cristo. E no versículo 10 do capítulo 3 da Epístola aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos dizendo que não há um justo sequer. No versículo 23 ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, diante do capítulo 3, então ele faz essa menção do que o pecado ocasionou na humanidade, do quão distante de Deus a humanidade ficou após o pecado, após a condenação de morte. Então, entendendo que Paulo diz que todos pecaram, que não há um justo sequer e estão destituídos da glória de Deus, nós entendendo ainda a Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a qual mesmo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, nós passamos a entender então que a humanidade está condenada à morte, que não há vida perante os pecadores, a não ser que algo venha a cobrir os nossos pecados, a não ser que alguém venha nos trazer a justificação de nossos pecados, a não ser que os nossos pecados venham ser apagados, venham ser encobertos. E caminhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos para a Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ver que do versículo 1 ao 10, o escritor de Hebreus, ele se empenha em falar acerca do tabernáculo terrestre, que quando Deus ele chama a Moisés, ele mostra para Moisés o tabernáculo celestial e instrui a Moisés construir um tabernáculo aqui na terra para que eles pudessem cultuar ao Senhor, para que eles pudessem sacrificar ao Senhor. E diante dos 10 primeiros versículos, nós vemos o escritor de Hebreus empenhando a falar acerca desse tabernáculo terrestre e o que nele ali acontecia. E diante desses versículos decorridos, nós vemos o escritor falando acerca dos sacrifícios que aconteciam nesse tabernáculo terrestre. Nós sabemos e conhecemos isso, que anualmente o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício por ele e pelo povo, e ali oferecia como expiação dos pecados do povo. Ou seja, o que é o pecado de expiação? O sacrifício de expiação. O sacrifício de expiação é nada mais, nada menos que o sacrifício substitutivo. Porque, irmãos, diante do pecado, o povo merecia a morte. Diante do pecado, o povo estava condenado à morte, mas anualmente o sumo sacerdote entregava um sacrifício para que pudesse substituir
cobrir o povo. Mas isso teria que fazer anualmente, isso era constantemente e não tinha fim. Aí quando nós vamos no versículo 11 e 12 deste mesmo capítulo a qual mencionamos, o escritor dos Hebreus ele diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que o escritor dos Hebreus está dizendo que enquanto o sumo sacerdote terrestre, ele sacrificava e oferecia no tabernáculo terrestre, existia um sumo sacerdote celestial do tabernáculo celestial, diante de toda a perfeição, a qual não precisou mais entregar anualmente, porque o seu sacrifício ele não era limitado e ele não era imperfeito, mas diante da perfeição do cordeiro que foi entregue, do sacrifício que é o próprio Cristo na cruz do Calvário, não precisou mais sacrificar-se anualmente, mas ele foi o autor e consumador da nossa salvação, quando se entregou na cruz do Calvário, trazendo em si então um sacrifício de redenção para as nossas vidas, para a eterna redenção. Aí, diante do capítulo 10 de Hebreus, no versículo 11 e 12, Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12, o escritor diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O que o escritor de Hebreus está dizendo que, enquanto os sacerdotes ofereciam diversos sacrifícios para cobrir o pecado do povo, para pagar o pecado do povo, uma coisa era certa, que esses sacrifícios eram insuficientes e imperfeitos, mas veio Cristo com um único sacrifício, que é a sua própria vida, demonstrou um sacrifício perfeito, a qual não foi necessário mais sacrifício nenhum. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo ele foi suficiente para tirar o pecado do mundo. O escritor dos Hebreus diz que enquanto os sacerdotes ofereciam bezerros, ofereciam bodes, ofereciam cordeiros, mas esses sacrifícios que eram feitos constantemente eram insuficientes para apagar o pecado da humanidade, para apagar o pecado do povo. Mas diante do sacrifício de Cristo, um único sacrifício foi suficiente para apagar todos os nossos pecados. E é por isso que nós caminhamos para a Bíblia e vemos que João Batista, no período do seu ministério, ele batizava pregando arrependimento de pecado, falando que estava próximo o reino dos céus. E num certo dia, enquanto ele estava praticando o batismo, uma enorme fila esperava a sua vez, e no meio dessa fila aparece Jesus. E lá no livro de João capítulo 1 versículo 29, a Bíblia diz que quando João Batista ele avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo é mais uma vez retificando o que nós dizemos aqui. Foram sacrificados cordeiros, foram sacrificados bodes, foram anualmente cansaço dos sacerdotes sacrificando para si próprio e em prol ao povo, mas nenhum desses sacrifícios foram suficientes para apagar o pecado da humanidade. Mas diante da vida de Cristo ele veio, e quando ele veio para tirar o pecado do mundo. Aquilo que é cordeiros, bode, bezerro não foi o suficiente. Um único sacrifício foi capaz para apagar todo o pecado do mundo. Só precisa de uma coisa: dizer: eu creio em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo, ele foi o sacrifício substitutivo, irmãos, a qual entregou a si próprio em nosso lugar. Isaías, capítulo 53, versículo 5 e 6, a Bíblia diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade era de quem? Nossa. As transgressões eram de quem? Nossa. Mas caiu sobre quem? Sobre ele. O pecado era nosso. Se o pecado era nosso, a condenação era para quem? Para nós. Mas a Bíblia diz que as transgressões, a iniquidade que estava sobre nós foi lançada sobre ele. Ou seja, tudo aquilo que era para nós passarmos, Jesus passou por nós. Tudo aquilo que nós merecíamos, Jesus passou por nós. É importante enfatizar, irmãos, porque diante de algum tempo dentro da igreja, diante de algum tempo de caminhada, às vezes nós vestimos uma armadura de santidade que não existe e se achamos santarrões capazes de pensar que já estamos salvos, que somos salvos e que nada pode nos tirar da presença de Deus. Mas quando nós pegamos para observar, nós estamos apenas dentro da religiosidade e fora de Jesus e fora da presença do Senhor. Mas o que Jesus requer de nossas vidas verdadeiramente, irmãos, é um reconhecimento que nós precisamos dele todos os dias de nossas vidas. E é por isso que no Sermão da Montanha ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. O que é o pobre do espírito, irmãos? Pobre de espírito é sinônimo de necessidade, é aquele que reconhece que carece de Cristo todos os dias da sua vida, é aquele que reconhece que tem pecado, que tem falha, mas que está lutando contra a sua carne, contra as armadilhas do inimigo, simplesmente para viver para Cristo, para viver em prol a Cristo e a vontade de Cristo. Ser pobre de espírito é reconhecer que o pecado é nosso, a iniquidade é nossa, a transgressão é nossa, a falha é nossa, quem caiu foi nosso, mas quem morreu foi ele. Irmãos, pobre de espírito é reconhecer que um perfeito, sem mancha, imaculado, sem pecado algum, morreu em nosso lugar. E quando nós reconhecemos que ele morreu em nosso lugar, já não conseguimos mais viver para nós, já não conseguimos mais viver a nossa vontade, mas nós vivemos pela vontade daquele que nos salvou e morreu em nosso lugar. Irmão, não existe alguém perfeito aqui, não existe nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Somos vulneráveis, falhos, sujeitos a quedas, mas existe um Jesus perfeito, um Cordeiro imaculado que se entregou em nosso lugar. E é por isso que João diz: meninos, não pequeis, mas se pecar tem um justo advogado para saber, Cristo Jesus. Esse morreu na cruz por mim e por você, irmãos. É para que quando nós caíssemos, para não ficarmos caídos, para não ficarmos deitados, para não ficarmos prostrados, que quando de repente nós caímos, é lembrar que alguém morreu por nós. E o inimigo não merece nos ver no chão. Glória a Deus. É que alguém morreu por nós. Não podemos continuar deitados, não continuamos prostrados, não continuamos com sentimento de fracasso, para que nós não continuamos prostrado diante das astutas ciladas do inimigo, para que nós não continuamos prostrado perante as tristezas, perante as angústias desse mundo, para que nós não continuamos prostrado perante as lutas deste mundo, simplesmente porque ele simplesmente
entregou em nosso lugar, irmãos. O sacrifício já foi feito, o sacrifício já está feito para que nós permaneçamos de pé, para que nós permaneçamos na presença de Jesus. O sacrifício já não é feito mais anualmente, já não é feito mais de uma vez, foi um único sacrifício e esse é suficiente para nos lavar, para nos remir e nos purificar de todos os pecados. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Falar do sacrifício substitutivo de Cristo, irmãos, é tão maravilhoso porque quando você se pega pensando, nós percebemos que a humanidade hoje ela se decaiu muito. A humanidade ela está muito depravada. E eu não sei vocês, mas eu vivi parte dessa depravação. E nós constantemente temos pecado, temos falhado, temos ido muitas vezes contra a vontade de Cristo. Mas pensar que essas quedas, que essas falhas é o suficiente para nós permanecermos prostrados no pecado, é nos desfazer do sacrifício de Cristo. Continuar prostrado no pecado é rejeitar o amor de Cristo por nós. Continuar na vida pecaminosa é simplesmente virar as costas por alguém que deu a sua própria vida por nós. Continuar distante da vontade de Cristo é simplesmente desprezar todo o sacrifício e amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário por nós. Não estamos aqui por mérito, não estamos aqui por merecimento, porque fizemos algo para estar aqui. Nós estamos aqui porque alguém fez algo, e esse alguém não foi nosso, foi Cristo. Nós estamos simplesmente aqui porque alguém que não merecia foi morto em nosso lugar. E agora, com gratidão, eu vivo para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Paulo entendeu isso. Louvado seja o E ele disse no livro, na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que o amor de Cristo ele nos constrange. O amor de Cristo ele nos coloca contra a parede. Ele nos faz enxergar que se Cristo morreu por mim, eu não consigo mais viver outra vida que seja distante dele. E é por isso que Paulo diz: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a qual deu a si mesmo por mim. Glória a Deus. Ele se entregou por nós, irmãos. Ele se entregou em nosso lugar. E agora o que nos resta é gratidão pelo seu amor. Agora o que nos resta é compreender o amor de Cristo e ser constrangido por Ele. E diante desse caminho, os irmãos devem estar pensando: por que eu li Gênesis? Nós fomos lá no princípio, quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que Deus ele fez um lindo jardim, ele plantou árvores com frutos e colocou ali o homem que ele tinha formado dentro daquele jardim, dentro daquele paraíso. E o homem tinha todas as variedades de árvores frutíferas. Só existia uma que ele não podia comer. E foi justamente a qual ele comeu. Foi justamente a qual ele desfrutou. E diante de toda a história, nós conhecemos como foi ali no princípio. Quando Deus ele aparece para Adão e para Eva, a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira e tentaram esconder a sua nudez. Ou seja, a nudez ali ela simboliza o pecado. E a folha de figueira simboliza justificativas humanas. E é isso que nós fazemos constantemente. Constantemente nós fazemos o mesmo que Adão e Eva. Quando Deus ele dialoga com Adão, ele diz: foi a mulher que o Senhor me deste. Quando ele vai em Eva, foi a serpente. Nunca é culpa deles. E às vezes a gente se pega observando que o nosso ego às vezes dá uma inchada e nós percebemos que nós fazemos o mesmo que Adão e Eva. Nunca é culpa nossa. Sempre tem alguém culpado pelos nossos erros. Sempre tem alguém culpado pelos nossos fracassos. Ah, mas o pastor isso, mas o irmão aquilo. Irmãos, não existem justificativas
para os nossos erros, que não seja nós mesmos. Aleluia. Nós temos que ser responsáveis, se responsabilizar por aquilo que nós temos feito. Quando nós se responsabilizamos pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, nós temos outra responsabilidade. Qual é? 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade e confessamos os nossos pecados, eles são perdoados. Nós somos justificados, irmãos. A Bíblia diz, Ele nos purifica de toda injustiça. Nós somos purificados de nossos pecados quando nós se responsabilizamos por Ele e confessamos ao Senhor. Você sabe por que muitas pessoas estão anos na igreja e não têm um desenvolvimento vocacional? Você sabe por que muitas pessoas estão anos na igreja e não conseguem uma proximidade com Deus? Não conseguem ter um êxito na sua vida, não conseguem ver muito progresso? É porque elas vivem com justificativas humanas. Elas vivem culpando alguém pelo seu fracasso e não confessam seus pecados. E pecado não confessado não é perdoado. Carregam essa bagagem simplesmente por orgulho. Mas eu estou ministrando para pessoas que eu creio que são humildes nessa noite. Aleluia. Estou ministrando para pessoas com o coração quebrantado. Pessoas que não vai mais lançar a culpa em ninguém. Pessoas que vai parar de querer achar um responsável ou uma justificativa humana pelos seus erros, pelos seus fracassos. Estou ministrando para pessoas aqui que nessa noite vai reconhecer que você é o pecador, mas alguém perfeito se entregou em seu lugar. E quando você reconhece isso, você vai se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, mas o Senhor já se entregou por mim. Aleluia. Senhor, eu fiz isso, mas eu sei que existe um sacrifício perfeito e único, capaz de lavar-me e purificar-me de todas essas impurezas. O seu pecado ele vai ser perdoado. Os seus pecados eles vão ser cobertos, vão ser apagados. Adão e Eva só levou a sua vida adiante quando Deus fez algo. O que nós lemos no versículo 21? Que Deus, Ele trouxe túnicas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Existia a morte até ali, sim ou não? Não. Ou seja, uma vida foi sacrificada para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Uma vida inocente, porque quem pegou foi quem? Adão e Eva. Quem desobedeceu foi Adão e Eva. Quando uma vida inocente foi sacrificada para cobrir a nudez dos dois, nós passamos agora que desde o princípio tem uma tipologia que anuncia a Cristo. Nós passamos a entender o sacrifício substitutivo de Cristo. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, uma vida inocente foi necessária ser sacrificada. Para que nós podemos ser justificados de nossos pecados. Para que nós possamos alcançar o perdão. Para que nós pudéssemos alcançar a vida. Para que nós pudéssemos alcançar a remissão. Para que nós pudéssemos alcançar a justificação. Uma vida inocente foi sacrificada. Às vezes nós nos angustiamos tanto com as circunstâncias que ocorrem em nosso dia a dia, em nossa vida, mas eu quero levar você a meditar o que Jesus passou em nosso lugar. Uns momentos antes que antecedia a sua morte, ali no Getsemane, ele passa a sentir aquilo que estava por vir.
E a Bíblia diz que o seu suor ele se transforma em sangue. De tamanha angústia que ele estava passando, e ele passa a orar com o Pai. E ele diz para o Pai: se puder, passa de mim esse cálice. A angústia era tão grande dentro de Jesus, sabendo aquilo que estava por vir. Mas ele disse: mas por todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que Cristo fosse sacrificado em nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. É bonito a gente falar que Cristo foi sacrificado por nós. Mas para nós compreendermos melhor, é necessário dizermos: ele foi sacrificado em nosso lugar. Glória a Deus. As iniquidades eram de quem? Nossas. As transgressões eram de quem? Os pecados eram de quem? Mas quem morreu? É simples, irmãos. É uma equação maravilhosa que nos faz entender e compreender o quanto nós somos amados. O quanto nós somos amados por Jesus. Aleluia. E é por isso que Paulo diz: pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Por uma pessoa boa, pode ser que alguém se coloque no lugar dela. Mas por pecadores como nós, foi somente Ele, irmãos. Somente o amor de Jesus Cristo foi capaz de fazer tamanha ação em favor de nossas vidas. Às vezes nós reclamamos de tamanha angústia, de alguns problemas que nós passamos, mas nós esquecemos aquilo que Jesus enfrentou. Nós passamos a entender o sacrifício substitutivo. Agora nós já entendemos que o que Ele passou era para nós termos passado, mas Ele passou em nosso lugar. Agora nós passamos a entender que o sacrifício substitutivo. Eu convido você agora a meditar um pouco. Eu convido você a fazer uma reflexão de tudo aquilo que Jesus passou por nós. Eu convido você a lembrar da trajetória de Jesus desde seu nascimento. Quantas humilhações, quantas acusações. Enquanto ele estava agindo em prol ao povo, ele estava expulsando demônios. Vinham alguns e diziam: esse está expulsando demônios em nome de Beelzebul. Enquanto ele chegou na sua cidade, no meio do seu povo, fazendo milagres, o povo olhava para ele: não pode ser, esse é o filho de José, é o filho de Maria, irmão de Tiago. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitas maravilhas ali, porque eles não creram. Onde Jesus passava, existia humilhação. Onde Jesus passava, existiam pessoas soberbas, desacreditando de Jesus. E assim foi o seu ministério, assim foi a sua vida. E quando chega no período em que o acusaram, a Bíblia diz então que ele foi condenado. Pilatos diz para que ele pudesse ser chicoteado. E foi ali Jesus. E algo que vai além da Bíblia, quando nós estudamos um pouco, os chicotes que feriram Jesus é um instrumento que chama azarrogue. Ele não é apenas um chicote, uma corda, são 12 cordas. Então cada chicotada que Jesus levava era 12 feridas que eram abertas nas suas costas. E a Bíblia diz que ele foi condenado segundo a lei dos judeus. Segundo a lei dos judeus, eram 40 chibatadas menos 1. Ou seja, faça as contas, 39 chicoteadas vezes 12. Acho que vai dar 468, né? Provavelmente 468 feridas foram abertas nas costas de Jesus. Não é algo, é algo que é comprovado, tá, irmãos? 468 feridas foram abertas nas costas de Jesus. Agora imagina um ser humano aqui, pode pegar o maior dos irmãos aqui, com 468 feridas nas costas. Um chicote que tinha pedaços de ossos de animais grudados na ponta. E a sua condenação não parou por ali. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Cravaram aqueles espinhos e o sangue ele estava sendo derramado pelas feridas que estavam nas costas e pelo seu rosto.
Qual foi o pecado que ele tinha cometido? Nenhum. Qual era a iniquidade que ele tinha cometido? Nenhum. Com uma coroa de espinhos na sua cabeça e com as costas todas feridas, cuspiram em Jesus, esbofetearam Jesus. No caminho da chicotada até o Gólgota, colocaram um madeiro pesado nas costas todas feridas de Jesus, mas ele carregou simplesmente por amor de mim e de você. Glória, glória, aleluia. E assim ele foi chegando até o Gólgota, com aquele madeiro nas costas, com aquelas costas todas feridas, ensanguentada, com o seu rosto descendo o sangue da coroa de espinhos. Já tinha sido cuspido, já tinha sido esbofeteado. Crucificaram agora ele com enormes pregos em suas mãos e seus pés. E agora nós voltamos em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória, aleluia. Ele foi ferido, ele foi moído, não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que nós fizemos. Glória a Deus. Não tem, irmãos, como continuar fora da presença de Jesus. Aleluia. Não tem como continuar no pecado. Não tem como continuar na mesma vida após entender que o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo. Ele não merecia, ele não podia estar ali, mas ele se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Não tem cabimento, irmãos, nós continuarmos na mesma rotina. Não tem cabimento nós continuarmos na mesma vida após entender que ele se entregou em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, Deus de maravilhas. Só podemos estar aqui nessa noite. Só podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, porque pelo sacrifício de Cristo o véu foi rasgado de cima a baixo e nos ofereceu acesso ao Pai, nos ofereceu acesso à presença do Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só podemos ter momentos como esse porque ele se entregou por nós, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como olhar para o sacrifício de Jesus e continuarmos sermos a mesma pessoa. Aleluia. Chega, irmãos, de figueira, chega de folha de figueira, chega de justificativa humana, chega de culpar alguém pelos nossos fracassos, chega de culpar alguém pelas nossas quedas, chega de culpar alguém pelas nossas fraquezas. Não, irmãos, nós vamos confessar tudo aquilo que nós fizemos contra Cristo, e diante dessa confissão nós vamos alcançar o perdão, nós vamos alcançar a justificação, e diante dessa justificação eu quero ministrar sobre a tua vida um recomeço com Cristo. Eu quero ministrar sobre a tua vida uma nova história, um novo tempo. A partir de hoje, você se confessando diante dele, ele vai te trazer novas experiências, ele vai te trazer um novo tempo sobre a tua vida. Você vai sentir a presença como nunca sentiu, você vai ter experiências como nunca teve. Jesus, ele quer te proporcionar isso, ele morreu na cruz em seu lugar para isso. Oh, Deus de maravilhas, aleluia. Glória a Deus. Ele foi em nosso lugar, irmãos, e nos proporcionou, além da salvação, o reino, além do reino, Glória a Deus. poder, virtude do Espírito Santo. Eu te convido a se pôr em pé neste momento. Fechar os seus olhos e começar a meditar em tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Eu te convido a meditar a tudo aquilo que Jesus fez por você. Eu te convido a mais uma vez refletir toda a trajetória de Cristo e entender que o pecado foi seu, mas quem morreu foi Ele. Eu te convido a compreender que o transgressor foi você, mas quem foi crucificado foi Ele.
Eu te convido a compreender que a dívida que o pecado nos deixou era nossa, mas quem pagou as nossas dívidas foi Ele. E Ele nos comprou com alto preço, irmãos. Não foi com ouro, não foi com prata, como disse Pedro, mas foi com sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em parar, lembre, alguém morreu em seu lugar. Um sacrifício muito grande foi feito, que não é para você parar no meio do caminho, não é para você desistir, não é para você continuar sendo a mesma pessoa, não. Alguém morreu em seu lugar para que você pudesse viver praticando a tua vontade, para que pudesse viver como assim disse Paulo em Efésios 2, versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Através de Cristo Jesus alcançamos a filiação, e filhos, eles fazem a vontade do Pai. Filhos obedientes, ele vive debaixo da vontade do Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que você possa entender que Jesus se entregou em seu lugar para que você pudesse praticar boas obras, para que pudesse viver a vontade dele, para que você pudesse executar a vontade dele. Nós estamos em um culto de missões e não há como falar de missões se nós não falarmos de Cristo, irmãos. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele alcança os mais miseráveis de todos os homens. Então entenda uma coisa, nós não vamos pregar para perfeitos, nós não vamos pregar para pessoas boas, nós vamos ministrar para aqueles que estão perdidos, nós vamos ministrar para aqueles que as pessoas dizem que não tem mais solução, que as pessoas dizem que não tem mais jeito. Nós vamos ministrar para aqueles que já estão desacreditados da sociedade, nós vamos ministrar para aqueles que já estão desacreditados no meio da sua própria família, nós vamos ministrar no meio dos perdidos, simplesmente porque Jesus também entregou no lugar desses, Jesus também morreu no lugar desses. Nós vamos diante dessa caminhada nessa terra, diante de nossa trajetória, ministrando o amor de Cristo e dizendo: alguém morreu em seu lugar, alguém se entregou em seu lugar. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim como a graça de Cristo nos alcançou, assim como o amor de Cristo nos alcançou, assim como Cristo foi substituído, aliás, ele se substituiu em nosso lugar, nós vamos trazer esse evangelho, nós vamos levar esse evangelho para aqueles que estão perdidos, não importa o que estejam fazendo, mas Jesus entregou no lugar desses. Irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa o que nós vivemos até o dia de hoje, mas hoje nós compreendemos que Jesus entregou em nosso lugar. E quando nós compreendemos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra ministre no profundo da sua alma e no seu coração, para que você já não continue mais a mesma pessoa, para que você não continue mais a mesma irmã, o mesmo irmão, que hoje, a partir de hoje, nós venhamos a mudar a nossa perspectiva e olhar e entender que assim como ele sacrificou a si próprio por mim, eu sacrificarei a minha vida por ele. Ou seja, convém que nós carregamos a nossa cruz assim como ele carregou a sua cruz por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que o Espírito Santo venha ministrar dentro do seu coração o amor de Jesus Cristo, que você perceba o quão amado você foi por Jesus, e quando você entender o quão amado você foi por Jesus, você vai viver por ele inteiramente na sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, bendizemos, agradecemos o Deus do Senhor pelo sacrifício de Jesus, Pai. Não era para ele estar lá, não era para ele ter morrido, não era para ele ter sido humilhado, as bofetadas não eram para eles, Pai, a cuspida não era para ele, Senhor, a coroa de espinho não era para ele, a cruz não era para ele, as chicotadas não eram para ele, a morte não era para ele, Pai, era para nós, mas ele foi em nosso lugar.
E é por isso que nós te adoramos, Pai. É por isso que nós te exaltamos, Senhor. Nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor nos justificou pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje nós somos chamados justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Louvamos e bendizemos o teu santo nome por isso, Pai. Obrigado, Jesus maravilhoso, pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus maravilhoso, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus maravilhoso, por nos amar desta forma. Obrigado, Jesus maravilhoso, por nos trazer aqui nessa noite. Obrigado, Jesus maravilhoso, por nos colocar onde nós estamos no dia de hoje. Obrigado, Jesus maravilhoso, por até aqui estar conosco. Não merecemos, mas o Senhor fez isso por nós. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.